muito bem-vindos a mais um programa Saúde na TV. Todos nós estamos em busca de um sorriso bonito e principalmente saudável. Hoje nós temos a oportunidade de visitar o espaço de trabalho, a clínica do Dr. Udo Nopper. Ele que é especialista em periodontia e também clínico geral. Falaremos a respeito de reabilitação oral, tratamentos estéticos e, é claro, a especialidade dele, periodontia. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada, doutor, pelo convite. É um privilégio a gente conhecer mais sobre o seu cotidiano de trabalho e poder levar bastante informação para todos que nos assistem. É um prazer recebê-los aqui, Mari. Eu espero poder dar informações úteis ao público hoje. É muito bom a gente saber qual é o objetivo de cada tratamento. E às vezes, doutor, para um paciente, para um leigo, é difícil entender a função de cada especialidade odontológica. Por exemplo, a sua, periodontia. Do que ela cuida exatamente? Mari, periodontia cuida da parte gengival. São as doenças envolvidas com a gengiva. O periodonto significa periferia por volta do dente, né? Periferia, donto, dente. Nós temos então o conjunto gengiva, raiz do dente e o osso, porque o dente está inserido no osso. Então nós temos a gengiva recobrindo esse conjunto e dando saúde. Nós temos a doença periodontal, ou periodontite, quando nós temos uma infecção dessa área. Essa infecção ela é originada pela presença de bactérias, micro-organismos, que geram inflamação. Então é muito comum as pessoas conhecerem a gengivite. Essa gengivite ela vai se aumentando, exacerbando, a ponto de atingir a região de estrutura óssea, e gerando uma perda de osso por volta do dente. Em consequência disso, com o decorrer dos anos, o dente sofre um amolecimento. E é geralmente nesse momento em que a pessoa percebe que tem a doença periodontal, já de uma forma tardia, porque a periodontite ela é lenta e contínua. E às vezes ela tem a presença de pus junto. É um outro fator diagnóstico. Ou seja, eventualmente o paciente pode permitir o agravamento da doença por não ter um sintoma assim tão grave que ele possa perceber. O que deve ser feito então, doutor? Um acompanhamento mais próximo com o especialista? Existe um meio preventivo para não chegar nesse ponto? Exatamente. O mais importante de todas as doenças bucais é a prevenção. Seja a cárie, seja a gengivite ou a periodontite, o importante é fazer a manutenção periódica. Então, o acompanhamento a cada 6 meses com um profissional é a melhor opção. Então, nós conseguimos reduzir muitos riscos de doenças, ou se ela está já existente, se já existe essa doença, nós conseguimos pegar o tratamento, iniciar o tratamento antes que ela se torne de uma forma mais grave, mais complicada. E muitas vezes a doença periodontal, em quadros avançados, já leva à perda do dente. Tem situações que nós não temos mais solução para manter aquele dente na boca, onde a melhor solução é a remoção dele. Hoje nós temos os acessos a implantes e próteses que nos trazem um benefício muito grande. Mas para que deixar perder um dente? Vamos salvar ele, vamos tratar ele antes, vamos tratar da prevenção. Por isso que nós procuramos sempre trabalhar com a manutenção periódica. A prevenção é o melhor remédio de todos. O doutor falando a respeito de prevenção e desse contato contínuo com o especialista, me faz concluir o seguinte, que a gente pode promover a saúde ao invés de tratar a doença, desde que exista esse vínculo. E se o paciente vier aqui a cada 6 meses, doutor, assim, o doutor poderá acompanhar o histórico dele e a evolução do caso, impedindo que o problema se agrave. Agora, se não tem esse acompanhamento, o paciente já chega aqui, às vezes, num estado delicado, o que pode até trazer aquela sensação de que o relacionamento com o dentista não é tão bom assim, porque é um momento de dor. A gente pode mudar, não pode? Essa maneira de estabelecer a relação? Certamente. Isso é muito importante. Hoje já tem acontecido isso, porque os pacientes jovens, hoje a situação, pelo menos das pessoas que moram na cidade de São Paulo, eu acho que está muito mais favorável. Então, não só nas clínicas particulares, como existem algumas instituições que fazem o atendimento de pessoas carentes, né? E isso já traz um benefício muito grande. As próprias informações vinculadas na televisão permitem uma prevenção maior.
Quem tem informação de internet pode procurar técnicas de higienização. Aliás, no meu Facebook, na fanpage da Noper Odontologia, nós temos um vídeo mostrando técnica de higienização. Então, é possível hoje o indivíduo procurar informações que estão disponíveis. Então, quem quiser ter uma prevenção, dá para fazer por conta própria. Mas o importante é a manutenção, porque tem coisas que o próprio paciente não consegue perceber. Então, são aquelas doenças que estão se iniciando e temos que tratá-la antes dela se tornar algo mais grave. Por falar sobre o início de uma doença, sangramento gengival, há sempre uma divisão de pensamento. É normal sangrar? Não é normal? Eu insisto no uso do fio dental ou não? Por favor, doutor, esclareça essa questão, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, às vezes ficam apavoradas com o sangramento e não sabem o que fazer. Sangramento gengival não é normal. É sinal que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, você deve procurar auxílio profissional, em primeiras circunstâncias. Mas sim, fazendo um uso bem efetivo de técnicas de higienização, como o fio dental e a escova dental, esse sangramento por si só, se é apenas um início de gengivite, ela pode ser completamente tratada. Só que o interessante é que muitas vezes, para ter o sangramento gengival, você tem a presença de placa bacteriana, micro-organismo. E o que é o tártaro? É o micro-organismo calcificado. Através da saliva, que ela é rica em cálcio, então esse micro-organismo, essa placa bacteriana que fica aderida ao dente, ela sofre um processo de calcificação. Então, muitas vezes, quando você já tem essa gengivite, você também tem a presença do cálculo. E esse cálculo precisa ser removido. Por isso, também a presença do profissional nesse momento. Se não tratado, ela sofre um processo de evolução e acaba se transformando numa periodontite. Como a gente tem presença de bactérias, nós também temos um grande risco de cárie. E a cárie, o que é? Uma cavitação, é um buraco no dente. Mas como ela começa? Como o paciente pode notar o início de uma cárie? Dá para perceber? O início, de fato, o paciente é difícil de perceber. Então, quando ela já está instalada e já num processo mais avançado, o paciente percebe com dor. Então, você sente dor naquele dente, aquela pontadinha, beba uma água gelada, ela dói, aquela agulhadinha no dente, aquela fisgadinha, como se diz. Então, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada também. Se não tratado, a cárie evolui a ponto de ser necessário um tratamento de canal. Às vezes, uma fratura do dente. Então, existem diversas formas da cárie evoluir, dependendo da estrutura do dente, dependendo do próprio paciente, né? A estrutura física do paciente. Nós temos umas cáries de evolução mais rápida ou menos rápida. Tem cáries que elas iniciam um furinho pequenininho e elas vão se desenvolvendo por dentro do dente e o esmalte ele fica inteiro. Daí, quando a pessoa morde alguma coisa, o dente simplesmente se desmancha. Nossa, meu dente estava inteiro, quebrou por quê? Porque ele já tinha uma cárie incipiente, uma cárie muito grande dentro desse dente. E se houvesse o acompanhamento preventivo, não chegaria nesse estágio. Exatamente. A respeito de higienização, doutor, hoje muitos pacientes procuram os tratamentos ortodônticos para recuperar a função, para melhorar o posicionamento dos dentes, mas dificulta muito a higienização. O que é possível fazer por esses pacientes? Eu recomendo que todos os pacientes em tratamento odontológico passem por um processo de evidenciação de placa bacteriana. Como funciona? Nós colocamos um comprimido ou um líquido que nós passamos em toda a superfície dental e isso vai evidenciar onde tem a placa bacteriana, vai mostrar onde tem a placa, para que a pessoa possa identificar onde tem as deficiências de higienização. Numa pessoa que usa aparelho ortodôntico, existe uma formação de bactérias muito grande por volta dos brackets, pela dificuldade lógica de se fazer higienização. A higienização dessas áreas devem ser utilizados não só o fio dental e a escova dental tradicional, mas existe a necessidade de se utilizar escovas com bitufos ou monotufos para poder fazer uma higienização melhor nas margens desses brackets. Utilizar fio dental com um passador para que seja passado o fio dental nessa região. Porque no final de um tratamento ortodôntico, que pode levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, se a pessoa não tem uma higienização adequada, acaba tendo uma série de processos de cáries.
Então, nós criamos outros problemas por uma deficiência. E mesmo durante o tratamento ortodôntico, deve ser feita uma manutenção preventiva. No caso da reabilitação oral, doutor, é fundamental, primeiro, fazer o planejamento. O que contempla o planejamento capaz de definir o principal tratamento para aquele paciente, para recuperar, às vezes, até o dente perdido e também um resultado protético que o agrade, né? Porque o paciente tem expectativa. É no planejamento que se mostra a ele o que é possível atingir? Sim, planejamento é fundamental para tudo na nossa vida. Na boca não é diferente. Então, nós temos que fazer uma avaliação geral da boca do paciente. Muitas vezes a gente trabalha com imagens, fazemos fotos de todos os dentes do paciente, fazemos modelos de gesso, de modo que podemos estudar a situação. Lógico, cada caso é um caso diferente, não se pode generalizar. Tem casos que são mais complexos, que necessitam de mais estudos, com exames radiográficos, fotografias e modelos de estudo. Tem casos que são mais simples, que apenas numa avaliação inicial a gente já sabe que deve ser feito. Mas o planejamento sempre é fundamental. E as imagens, elas ajudam muito na definição do tratamento. No caso dos tratamentos estéticos, a gente ouve falar a respeito das facetas. O que são as facetas laminadas, doutor? Facetas laminadas, muitas vezes feitas em porcelana, são como se fossem lentes de contato ou unhas postiças que às vezes as mulheres utilizam, não é? São estruturas em porcelana finas, elas variam de 0,5 a 0,8 milímetros. É uma média, pode ser mais finas, podem ser mais grossas, de modo que nós fazemos a cimentação dela na superfície dental. Então, nós utilizamos essas facetas para melhorar a cor do dente, nós podemos utilizar ela para mascarar restaurações já pré-existentes, nós podemos utilizar ela para mudar a forma de dente, assim como em casos de fraturas, quando existe uma perda de uma estrutura dental, nós podemos recuperar também. Então, as facetas laminadas podem ser associadas também em outros dentes com coroas. Então, nós podemos fazer uma alteração do sorriso, uma mudança desse sorriso, com as facetas laminadas associadas a coroas, coroas que podem ser presas sobre implantes ou sobre os próprios dentes remanescentes. Então, é uma variedade muito grande de trabalho, nós conseguimos ter um resultado muito positivo com a utilização de facetas. Para a gente atingir esse resultado, é fundamental fazer o planejamento correto para descobrir o tratamento mais indicado para aquele paciente. Na operodontologia, crianças, pessoas na melhor idade e adultos recebem um tratamento multidisciplinar para recuperar a saúde e a beleza do sorriso. Eu quero te parabenizar, doutor, pela preocupação de realizar um atendimento humanizado e o principal, encontrar o melhor caminho para aquele paciente e também acompanhar de perto. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, espero ter passado informações úteis e estou à disposição de vocês a qualquer momento. Muito obrigada. E o programa Saúde na TV continua.